companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. É isso que eu queria falar. Hoje nós vamos iniciar um tema novo, que é o tema ligado lá com os nossos jovens, as nossas crianças. E esse tema não vai terminar hoje. Eu vou fazer a primeira etapa, na semana que vem outra pessoa, e talvez a gente faça isso em 3 etapas, porque eu quero que vocês compreendam bem esse assunto, é sobre obsessão. Então, nós vamos analisar o problema da obsessão. E como o assunto é vasto, e tem também o tratamento da obsessão, que não é na desobsessão, o tratamento da obsessão, e se não tiver desobsessão, como é que eu vou tratar a obsessão? Então, vocês vão ver que não precisa de viver em sessão de desobsessão para tratar a obsessão. Ela existe, ela é importante, mas não é ela que vai resolver o seu problema. Os problemas de influência espiritual, de obsessão do passado, não se resolve por transferência. Não se resolve. Então, nós vamos fazer aqui um estudo, vocês vão me acompanhar. Pode perguntar. E se eu quiser perguntar para vocês, eu posso? Perguntar para ele logo, daqui a pouco. Para você, posso? Então, nós vamos ter aqui um texto que vai abrindo a cabeça de vocês. E depois, na semana que vem, nós vamos continuar. Eu espero que a gente faça isso em 3 semanas. Tem gente que só pensa em obsessão e viram um auto-obsidiado, porque existe a auto-obsessão. Auto-obsessão é um caso sério. Como é que você vai tratar um processo de auto-obsessão? Vamos ver lá na frente. Não faltem as outras palestras, eu vou falar tudo agora não. Vou deixar um negocinho para depois. Atendendo à classificação apresentada por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, examinamos a patologia das obsessões nos seus 3 aspectos. Obsessão simples, obsessão por fascinação e por subjugação. Isso está no Livro dos Médiuns, tem 3 tipos. O fundamento da vida é o espírito em torno de cuja realidade tudo gira e se manifesta. Então, você não pode pensar em nada sem pensar em espírito. Não pode. E você não pode pensar em espírito sem pensar em reencarnação e pensar em forma. Espírito não é fumacinha. Não é luzinha que vive como pirilão por aí afora, não. O espírito é a realidade. O espírito é uma realidade. Nós somos seres reais, aqui do outro lado. Então, aquilo que é super abstrato, tem que deixar um pouco de ser super abstrato. A gente tem que começar a pensar em espírito. Eu sou um espírito. Eu não tenho um espírito. Tem gente que ainda fala assim, nossos espíritos, o meu espírito. Isso é um erro. É um erro grave. Não fale isso. Não diga nosso espírito, meu espírito. E nem seu espírito. Nós somos espírito. Eu espírito, você espírito, aí a palavra está correta. O temperamento de toda criatura ao lado das injunções que compõem o quadro da sua existência é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações,
a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. Então, nós somos o acúmulo de muitas reencarnações, de muitas experiências. A minha amiga dizia assim, o que eu tenho com a minha outra reencarnação? Isso não é justo, se eu fui ruim na outra. Mas é você mesma que foi ruim na outra. Não, mas não tem nada a ver, agora eu sou outra pessoa. Não. Você é o mesmo espírito com outro corpo. A individualidade é eterna. As personalidades são temporárias. Minha personalidade agora é João Luiz, expositor espírito. Eu estou aqui. Quando eu terminar aqui, eu vou para casa, você João Luiz, cidadão de família, com a minha família, vou almoçar, vai ter almoço lá em casa hoje. Então, ali é, entendeu? Não vou falar de obsessão. Vou falar de coisas amenas, família. Quando chegar amanhã, eu vou acordar cedo, vou trabalhar, eu trabalho. Então, lá eu tenho outra personalidade, eu sou o João Luiz, dentista. Não vou deixar nem de ser espírita, nem de ser um cidadão de família, mas lá eu tenho outra personalidade. Certo? Não confundam personalidade com individualidade. O espírito é o mesmo, os momentos são diferentes, as personas são diferentes. Mas o velho João Luiz, de 3.000 anos atrás, está aqui, tentando ser novo. Tem gente que não está tentando ser nada, quer ser velho mesmo, quer ser o trem ruim do passado. Quer sim, quer ser o mesmo trem ruim que foi no passado. Programado pelo fatalismo da evolução para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa, o espírito cresce sob a claridade do amor, normalmente estimulado pelo aguilhão do sofrimento que ele se propicia, em razão da rebeldia, como da insatisfação que lhe são as relevantes excrescências do egoísmo. Então, nós estamos aqui, programados pelo fatalismo da evolução. A evolução é uma fatalidade, não tem como. Você quer demorar, o problema é seu, mas é fatalidade. Nosso progresso espiritual é uma fatalidade. Lá na frente é você mais evoluído. Como estou hoje, mais evoluído que no passado. Claro que estou. Como todos nós estamos mais evoluídos. Podia estar melhor. Não está porque nós não nos esforçamos. Trazendo em germe a divina presença de onde se origina, Filho de Deus, que a gente acabou de ver, adquire através das experiências que lhe apraz viver, os recursos para progredir, estacionar ou retardar o desenvolvimento das funções que lhes são inerentes, e de que esse não poderá eximir por mais que lhe agrade, caso derrape na alucinação comburente da desdita em que se fixe. Você vê que nós não chegamos ainda no problema, mas nós estamos mostrando quem nós somos. Isso aqui está mostrando quem você é, de onde você vem. A fatalidade é evoluir, é progredir. Se você ficar estacionário, tem problema sim, porque você está perdendo tempo. Vai retardar. Mas ninguém involui, retrograda. Vamos supor que a gente faça uma análise evangélica e diga que existe o diabo, o Satanás, etc., que é uma potestade que combate Deus. É uma potestade lá, combate sim, mas não nasceu assim e não vai ficar assim. Vamos dizer que há 10.000 anos atrás o cabra não quis evoluir mais, mas não adianta não querer, porque é fatalismo, é fatalidade. A evolução é fatalidade. Então, todos esses espíritos eles vão rodar, vão para outro planeta. Se continuar lá, não tem problema, vai para outro planeta. Daqui a uns tempos ele vai dizer assim, eu estou sozinho.
Cadê os caras que eu tinha em volta de mim que gostavam de mim? Porque ninguém gosta do ruim a vida toda. Ninguém gosta do mal. O mal nem é uma instituição. O mal é um produto da rebeldia e da ignorância. Então não é espírito eterno na maldade. Não há. Os espíritos são eternos na bondade, no amor. O progresso é inevitável. Tem muitos espíritos que vieram há 50 mil anos de capela, da Terceira Capela, estão endurecidos até hoje. Volta e meia a gente conversa com um. Ele está endurecido. O que é isso, rapaz? Dá um salto de qualidade na tua vida. Eu aprendi isso, salto de qualidade. Agora eu uso isso toda hora. Dá um salto de qualidade. Falei com o espírito ontem, falei, rapaz, o que você está querendo aqui? Contar vantagem comigo? Eu estava lá também. 3.000 anos atrás. Então eu dei um salto de qualidade. Agora eu estou doutrinando você. Falei sim. O espírito relutou daqui, relutou dali, ficou teimoso. Falei, está na sua hora de pular e dar um salto. E o espírito ele fica relutando e vai para frente. Ele acorda e passa a querer crescer. Caso derrape na alucinação comburente da desdita em que se fixa. Isso aí é o que acontece. A alucinação. Quando não funcionem os estímulos para o progresso e deseje postergá-lo, imposições da própria lei jungem-no ao processo de crescimento, mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas que o martirizam. Eu conversei com um espírito essa semana, que ele estava arraigado no mal por uma bobagem. Ele virou para mim e falou, mas como é que você está dizendo que isso é uma bobagem? Eu digo, é uma bobagem isso que te fez ficar desse jeito que você ficou. Não foi tão grave assim. O que você sofreu não foi tão grave assim. Você ficou com raiva, passou a odiar, e alguém chegou e falou assim, é isso mesmo. E te banhou para a falange do mal, e você aceitou. Mas o que te fez desequilibrar foi pouca coisa, não deveria ter sido uma causa tão fatal para te causar assim um martírio e uma permanência no mal tão grande. A aquisição da paz, por isso mesmo, é uma resultante de lutas e esforços que o disciplinam, condicionando-lhe os hábitos salutares através dos quais se harmoniza com a vida. Então, quando você dá uma chance ao espírito, a primeira coisa que ele fala assim, mas eu não quero mais reencarnar, quero saber disso. Claro que você vai, rapaz, vai ficar sozinho para trás. Aí a gente lembra da família dele, teu filho está lá na frente, eu não lembro do meu filho, nunca mais ouvi. Não viu porque você ficou enclausurado na faixa do mal. Nesse processo, como em outro qualquer, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos, as conquistas logradas e as por conseguir. Então, tudo gira em torno da questão da mente. Se o espírito está com a mente aturdida, fechada, perturbada, alguém tem que tirá-lo daquela perturbação. Como normalmente as associações perduram, às vezes, por longo tempo, o espírito não sai daquilo. Eu sempre gosto de falar que nós ainda vamos ter que trabalhar muito em desobsessão nos centros espíritas. E vocês devem ser candidatos a isso. A primeira coisa que eu desejei quando passei a trabalhar na doutrina espírita, porque eu só estudava, foi desejar trabalhar na desobsessão para cuidar dessas questões sérias. Porque tem muitos espíritos precisando. E eles não saem das faixas assim só porque resolve. Não resolve.
está com a mente obnubilada, uma carapaça fluídica pesada, não sai sozinho. Dínamo gerador de recurso psicofísico, ao comando do espírito que lhe utiliza a celebração, nas paisagens mentais facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade, encadeando sucessos ou fracassos, que se exteriorizam em formas depressivas, ansiosas, traumáticas, neurastênicas e outras, dando gênese a enfermidades psíquicas de variada e complexa nomenclatura. Então, quando as questões espirituais estão turvas, quando os horizontes estão perturbados, fechados, então o indivíduo com a mente perturbada, os problemas eles se desencadeiam. O indivíduo passa a expressar múltiplos estados de personalidade, que são perceptíveis por quem tem essa acurada observação. Então, você vai ver as pessoas com ideia de fracasso, com depressão, ansiedade, pequenas neurastenias, não precisa ser grande, não, que vão dar a ideia de que há uma obsessão simples. Não quero entrar nas fascinações, nas subjugações, mas que há influência espiritual. As influências espirituais, elas às vezes estão presentes e as pessoas não percebem. Porque ela se acostuma com aquele padrão de trabalho. Igual quem trabalha, por exemplo, num setor qualquer de um departamento, de um setor de uma empresa ou de um serviço público, e que todo dia ele entra lá e tem aquele clima. Ele entrou naquele clima, ele acha super natural viver ali, misturado com um monte de pessoas que vibram negativo, que falam um monte de coisa negativa, cuja conversa é sempre negativa, não tem nada de positivo. Quando você entra e quer mudar, começa a mudar um pouquinho, todo mundo acha que você é diferente, estranho. Não são eles que são estranhos, é você. E aí você vai perceber que todos estão com processos de desequilíbrio. Quando alguém adere, começa a sentir, é tão bom ficar do teu lado. Quando eu converso com você, é tão bom ouvir você. Já perceberam isso? Essas pessoas, elas estão numa fase assim, de obsessão simples, que é uma coisa muito generalizada, que é quase imperceptível. Obsessão simples, para observar, tem que olhar bem. Tem hora que a gente até fica com receio de falar com uma pessoa que ela está com obsessão simples. Ela pode ficar sua inimiga. O que é isso? Você dá para você. Não é bom nem falar. Não se faz diagnóstico assim. Você percebe que há um padrão de pensamento, onde as pessoas estão adesas a uma faixa vibracional. Há uma adesão à faixa vibracional, que dão gênese a enfermidades psíquicas que não são também percebidas por um terapeuta. Você vai no terapeuta, ele te examina, e passa você adiante. Se ele for muito bem situado, ele passa você adiante. Como, às vezes, nós recebemos no centro espírita pessoas que os terapeutas mandam para cá. Percebe, senhor? Vai lá, procura o centro espírita. Tem terapeuta que encaminha, quando eles têm a visão espiritual. Medica, tal, procura o centro espírita que você vai receber ajuda. Isso aí é que é honestidade. Vê que foge dos arraiais dele. Em face desses estados mórbidos, originados nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais,
que degeneram em síndromes obsessivas, não raro prolongando-se até se converter em subjugação de curso irreversível. Então, vamos supor que você identifica que a pessoa tem um problema. A pessoa não aceita. Fulano, você precisa ler o Evangelho é que é a terapia. Vamos lá no centro espírita, vamos tomar um passe, a pessoa não aceita. E você acompanhar verdadeiramente a vida da pessoa, ela passa por fases. Porque você tem 3 fases básicas: obsessão simples, fascinação e subjugação. Nem todo mundo passa por essas fases, mas essas fases são perceptíveis. Começou estranho. Depois a pessoa entrou na fase de fascinação, que não vamos falar dela aqui, que é característica, que é a próxima palestra. E depois que passa pela fase de fascinação, fica mais difícil ainda. Se você já não ajuda na simples, na fascinação, é muito mais difícil. E aí cai na terceira. Não é regra cair na terceira, mas se cair, fica muito difícil de tratar. Por que a gente entra em faixas tais? Por causa da recepção da ideia perturbadora. Vivendo num permanente intercâmbio, consciente ou inconsciente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participantes das vivências no corpo e fora dele. Não apenas por processo de esforço pessoal, em que os desafetos se buscam, para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como fator de variada motivação. Assimilam-se ideias e pensamento pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Então, nós vivemos num mundo de ondas, de mentes e de médiums, que somos todos. E se nós estivermos nesse campo todo de ondas e de vibrações, sem uma proteção, sem sabermos viver, nós, conscientes ou inconscientemente, nós entramos em certas faixas. Então, o que vai determinar mais que a gente vai entrar na faixa? É o nosso acúmulo de experiência do passado, de méritos ou deméritos, de evolução ou não, de problemas espirituais ou não. Dependendo dos problemas do passado que estão vigorando em você, porque você é você é um espírito reencarnado, nesse campo todo que você vai ficando, você vai entrando na faixa vibratória, na onda vibratória. Jesus cita, aliás, o Evangelho cita que Jesus visitou uma cidade chamada Gadara. O que era Gadara? Uma cidade de obsidiados. Allan Kardec cita uma cidade lá na Europa, acho que era na própria França, todo mundo na cidade era obsidiado. Por isso tem um livro que faz parte da coleção daquilo que ele escreveu, chamado A Obsessão. Eu não me lembro agora o nome da cidade, se alguém lembrar me fala, onde toda a cidade era obsidiada. Aliás, ele cita mais de uma cidade. Toda a cidade era obsidiada. Todo aquele povo que reencarnou ali vivia numa faixa vibratória, tinha débitos mais ou menos parecidos, era toda a cidade obsidiada. Nós vamos em determinadas áreas aí, onde as pessoas vivem, você vai ver que há uma adesão à faixa vibratória que está predominando. Eu vi na televisão o helicóptero filmando, todo dia de manhã tem um local, num certo local no Rio de Janeiro, tem um ponto lá, está assim de gente virando à noite, bebendo, usando droga e dançando funk. 7 horas da manhã as pessoas estão indo para casa. Todo santo dia. Isso é uma faixa vibratória. Por que as pessoas vão lá? Porque estão naquela onda. Você tem que sair. Muda, vai morar não sei aonde.
Por que não muda? Porque gosta. Não tem que reclamar. Vai reclamar de quem, se você está ali? Mas eu estou aqui, porque eu nasci aqui, porque eu vivo aqui, o governo me amparou. O governo tem que amparar, sim, mas você tem que cuidar da sua vida. Tem que acabar com essa história do paternalismo. Tudo é o governo que tem que resolver. Não. O governo ele está como síndico. E nós é que temos que resolver o problema. Eu moro num prédio de 20 apartamentos. Tem um síndico, mas eu tenho que cuidar do meu e do meu corredor. Se tiver alguma coisa errada, eu reclamo. Os vizinhos estão fazendo muito barulho em volta. Quando o barulho está muito grande, eu telefono para a portaria. Ó. Se precisar, chama a polícia. Falo mesmo. Quando passa das 10 horas as festas, eu telefono. Está invadindo minha privacidade, está fazendo barulho. O porteiro liga e funciona, eles param. Então, eu não entro na faixa deles. Eu não entro. Não deixo me perturbar. Mas, quando eu vejo que vai perturbar, eu uso minhas prerrogativas. Então, as pessoas estão na faixa de recepção, né? E deixando que tudo aconteça sem intervir. Assimilam-se ideias e pensamento pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Se você sentir que vai passando uma turba fazendo barulho, gritando palavras de ordem, e você concorda com aquelas palavras de ordem e vai junto, você entrou na faixa. Entrou na faixa. Então, tudo que a gente vê, multidão fazendo, tem que ver bem, sentir bem o que aquela multidão está fazendo. Se é coisa boa ou coisa ruim. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência. E porque se não ajusta com o programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora, que agasalha e vitaliza sob a natural acomodação dos complexos e recalques, dos comportamentos pessimistas ou exaltados, que são peculiares a cada qual. Aceita a indução. Forma-se uma tomada para a ligação com a sombra, em regime de intercâmbio psíquico. Viram só? Quando a gente aceita, é como ligar aqui. Ó. Liguei, tá, a luz está passando aqui, está ligado. Nós não devemos deixar nossa mente ser tomada. Não devemos, só como o belo, o bom, o justo. Até no WhatsApp. Os WhatsApp da vida têm 1000 coisas. Tem cada aberração que mandam pelo WhatsApp. Aí você aceita, passa para o outro, aceita, passa para o outro, então você cria uma onda vibratória. Essa onda está no ar. Uma onda vibratória onde todo mundo coloca no WhatsApp uma coisa ruim. Aí a pessoa fala, não, se eu vou botar coisa boa, enche o seu WhatsApp de mensagem, que você não tem tempo de ler. Quando eu olho figura, já sei, tem um texto. Alguns eu leio, outros não. Entenderam? Mas as pessoas gostam de coisa mórbida. Gostam de mórbida. E aí, mesmo assim, por esses elementos, instrumentos eletrônicos, você entra na onda. Você entra na faixa vibratória. Agora, na eleição, o que tem falando mal um do outro, aí você entra na onda vibratória do que está falando mal do outro, estou colocando os podres para fora. Lógico, se você não souber os podres do candidato, você acaba votando nele. É, né? Você acaba votando. De modo que, de vez em quando, é bom você saber de certas coisas para você saber qual o caminho que você vai tomar.
No sentido da vida comum, a gente tem que saber quem está com o certo, quem é do bem. Alguém que passa para mim, por telefone, coisas ruins, coisas boas, não é do bem. O que ele está querendo me passar? Lixo. Então, não aceite a indução. Se uma ideia começa a vir na sua cabeça, olha para o lado, vem cá, quem é que está passando isso para mim? Sai para lá de retro, que eu não vou ligar. Eu não vou deixar essa ligação fazer plug comigo. Quando nós deixamos, é porque nós já trazemos a tendência de agasalhar e vitalizar e acomodar as coisas na cabeça. Por isso, Jesus falou uma frase fantástica: vigiai e orai. Se está orai e vigiai, não importa. Nos textos, se tiver orar e vigiar, ou vigiar e orar, quer dizer que você tem que estar sempre atento. O seu pensamento tem que ser bom. Quem tem pensamento bom pode até ter momentos de influência, mas serão momentos pequenos. Intercâmbio mental. Fixada a ideia infeliz, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se na consciência com as informações atuais, ao tempo em que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa, que se vai assenhoreando do campo exposto sem defesas. Nosso campo mental não pode ser um campo sem defesa. Nós temos que criar defesas. Não é tomando passe só, não. Tem gente que acha que só vai ficar bem se tomar passe. O passe fortalece. O passe ajuda. Mas você tem que desenvolver dentro de você um sentimento, uma ideia do bem. Pensar mais no bem. Quando for assaltado por pensamento ruim, deleta. Tente ficar o mínimo possível com pensamentos negativos, com sentimentos negativos em relação ao próximo, porque a gente só tem sentimento em relação ao outro. Tudo que a gente pensa e sente, externo ou não, é sempre com relação ao próximo. É de ser para ser. Não é para o nada. Eu não tenho pensamento X ou Y para o nada, para alguém. Por natural processo seletivo e tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente, a injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas, que servem de veículo e acesso ao pensamento do invasor. Sempre haverá um invasor nas nossas mentes. Sempre haverá. O Roque Jacinto escreveu um livrinho de bolso chamado Tratamento da Obsessão, onde ele fez um desenho onde tem uma mente e em cima várias faixas de ondas assim coloridas, vários sentidos. E aí o sujeito embaixo daquilo tudo, representando que nós estamos num mar de ondas. No livro, eu não sei se é Mecanismo da Mediunidade ou no Domínio da Mediunidade, tem uma página inicial do Emmanuel, o prefácio, onde ele fala isso, que nós vivemos num mundo de ondas, de médios e de mentes. Então é isso que está aí. Não tem inúmeros canais de televisão, de rádio, inúmeros TVs aí, de TV a cabo, de satélite, tudo, que você sintoniza com cada uma quando quer, não é assim? Pois é. Imagina 20 bilhões de espíritos pensando na Terra. Que emaranhado de ondas está sobre as nossas mentes.
Nós estamos sintonizados. Você, se quiser, você seleciona uma só. Fica com uma. Fica com Jesus, cuja mente inunda a terra de vibrações boas. Sintoniza com o guia espiritual. Sintoniza com uma coisa que você gosta, com aquilo que você já aprendeu de belo, de bom. Sintoniza. Sai andando assim, sai cantando igual Francisco de Assis fazia. Francisco de Assis cantava direto, saía cantando glórias a Deus e à natureza. Chamava o fogo de irmão fogo, a água de irmã água, a lua de irmã lua. Tudo era irmão. A serpente era irmã serpente. A árvore espinhosa era irmã árvore, sem espinho também era. Então ele vivia assim, nessa vida de glorificação e beleza. A polivalência mental, em casos desta natureza, tende ao monoideísmo que produz os quadros de fascinação torturante e, por fim, da subjugação de difícil reversibilidade. A obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Então, nós queremos mostrar que a obsessão simples é uma parasitose que está aí em quase todas as criaturas. Você vai ficar com medo, né, de pensar, medo de olhar, medo de fazer, medo de tudo. Não é para isso que a gente está estudando. A gente está estudando para você ter uma sintonia mais pura. Uma sintonia melhor. Discernindo o errado, do certo, o bem, do mal, a vibração negativa da vibração positiva, para você aprender a fazer a seleção nos canais que você precisa. Meu rádio fica sintonizado na Rádio Rio de Janeiro. Quando sai do lugar, entra uma outra rádio. Eu escuto um pouquinho e vejo logo, isso que está passando aí não presta. Não presta. Então, volto para o canal 1400 AM, que, no mínimo, eu vou ouvir algo mais leve. Nas outras, eu vou ouvir um monte de histórias. Tem coisa boa, mas eu volto para 1400 AM para ir melhorando, me educando a ouvir só coisa boa. Tendo-se em vista a infinita variedade de posições vibratórias que se demoram os homens, estes sofrem quanto influi em tais faixas, sintonizando para o processo normal com os outros comensais aí situados. Então, não são as pessoas só que me influenciam as outras. É mútuo, você para cá e eu para lá. Então, quando a gente está pensando no bem, a gente está colaborando. Quando alguém entra no meu setor de trabalho, alguma coisa eu sinto se está vibrando bem ou não. Quando as conversas são distantes, eu falo assim, vai lá e manda o pessoal mudar a faixa. Vai lá e diz que está me incomodando. Falo mesmo. Eu peço para a pessoa mudar a faixa vibratória. Falando alto, falando coisas que não melhoram o padrão vibratório do meu setor de trabalho, eu digo assim, olha, eu vivo disso aqui. Vivo aqui. E a vibração aqui é Ave Maria e conversa boa. Se são portadores de aspirações nobilitantes, onde se fixem, aurem maior impulso para o crescimento.
Permanecendo na construção do bem, dificilmente assimilam as induções perversas ou criminosas procedentes dos estagiários das regiões inferiores. Não ficam, no entanto, indenes à agressão temporária ou permanente, de que se liberam em face dos objetivos morais que perseguem, graças aos quais vibram em mais elevada escala psíquica. Então, a gente tem que vibrar numa escala psíquica melhor. Tem que vibrar. Ah, mas assim você não discute os problemas. Discutir problemas do mundo, discutir problemas espirituais é uma coisa. Vibrar, permanecer, deixar-se impregnar, deixar-se encharcar é outra. Concorda ou não? É ou não é? Vamos desencharcar, vamos viver bem. E dar exemplo para que as pessoas também vivam bem. A pessoa tem que viver bem. Se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade, do prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, recebe maior fluxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida do desequilíbrio. Mesmo vigiando e orando, nós somos personalidades oscilantes. Vamos lá. Tem de vez em quando uma extrasístole, mas nós somos igual aquele gráfico do eletrocardiograma. A gente não caminha em linha reta ou numa ascendência, nós somos oscilantes. Agora a gente caiu um pouquinho a vibração, mas depois levanta. Nós somos personalidades, só os espíritos elevadíssimos são personalidades com campo mental retilíneo. Nós vivemos de oscilações. Tais pacientes conduzem ao leito, antes do repouso físico, as apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, demorando-se em reflexões que as vitalizam, vivendo-as pela mente, quando não encontram meio de fruí-las fisicamente. Ao se desdobrarem sob a ação do sono, encontram-se com os afins, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas ou dando campo aos estados adiantados que mais... mais... Isso aí me pegou de surpresa. Vou corrigir lá. Que mais usa tudo. O que quer dizer? Que a gente, quando vai dormir, a gente vai com um certo anseio. Vai, às vezes, alienado. Nem hora. E aí vai entrar nas faixas vibratórias. E vai receber sugestões, acordar mal, trazer sugestões negativas e fica nesse ciclo vicioso. Divaldo sempre conta, quando ele vai dormir, a mãe dele aparece. Meu filho, você já orou? Imagina você toda noite, quando vai dormir, sua mãe aparecer para você, você já orou? Só que ele vê a mãe. E, de repente, as nossas mães também tomam conta da gente e a gente não vê. Ela não deixa ele dormir sem se preparar para dormir. Quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e as lições edificantes da vida. É o lerdo. Eu ontem acordei lerdo, acordei pesado, fiquei preocupado. Espera aí, tem alguma coisa errada comigo. Mas vamos à luta. Vamos à luta. Se a coisa for difícil, tudo bem. Agora que eu vou ficar aqui preocupado, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu vou estar melhor. Cumprir meus deveres. Quando chegou a tarde, eu estava outro sujeito. Depois de tudo
de toda a tarefa espiritual que nós fizemos aqui e lá no Regeneração. Hoje, de ontem para hoje, eu tive uma noite muito boa. A outra não foi boa. Significa o quê? Que a gente, às vezes, é abafado. Tem coisa pesada em cima da gente. Então, você tem que discernir. Né? Ah, eu vou ao médico, eu acordei muito pesado. Eu nada, eu vou ao médico Jesus. Quer médico melhor? De graça. De graça. Jesus é de graça, gente. Então, eu vou a ele. E fui. Nessa posição, a ideia obsedente fixada e a viciação estabelecida, dá-se o intercâmbio mental. Já não se trata do pensamento que busca acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo o diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial que, a uma pessoa sadia, causaria repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre a predominância do parasita espiritual, que mais se acerca psiquicamente da casa mental e da vontade do seu consorte. Então, resumindo, nós temos que identificar se a interferência é de parasitas espirituais, é de espírito perturbador tirando a gente sempre do sério. Se for, vamos à luta, vamos mudar, orar mais e trabalhar. Reflexo da interferência surgem como efeito natural. A síndrome da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado, que soma as angústias, dando campo a incertezas, a mais ampla perturbação interior. Toda vez que há uma interferência negativa, isso aqui está presente. Tenha sido porque você negligenciou, ou tenha sido porque você não teve forças para suportar. Mas surge a inquietação, desconfiança, insegurança pessoal. Essas coisas aqui estão presentes na vida da pessoa. Você tem que ter um antídoto, um meio de você eliminar isso do seu dia a dia. Quando não tem, busque ajuda. Olha, eu tenho andado assim. Eu fico mal sem causa determinada. Eu tenho pensamento assim assado. Quando acontece, busque ajuda. Busca mesmo. Primeiro você procura se defender sozinho. Quando não consegue, busque ajuda. Porque se uma obsessão simples é continuada e você não resolve, ela pode piorar. Gera uma psicosfera perniciosa à própria volta pela eliminação dos fluidos deletério de que é vítima e absorve a mais condensada por escusar-se a ouvir sadias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo, renovar-se pela oração. Só o bem melhora a gente. Só o bem. Conforme a constituição temperamental, que é um fator de relevante importância, face apático se tende à depressão, adentrando-se pela melancolia, em razão da mensagem telepática deprimente e dos clichês mentais pessimistas que ressumam do arquivo da inconsciência. Nosso inconsciente tem mais coisa negativa que positiva. Se a gente abre para as negativas, vai somar. Aí, negativo com negativo, na hora que aflorar do inconsciente para o consciente, não vem coisa boa. O ruim que tem no inconsciente tem que sair, mas a gente tem que nesse período, pode-se perceber os estereótipos da obsessão que facilmente se revelam pelas atitudes inusitadas. Pode deixar assim mesmo, que já estou acabando. Já está no fim. O texto é longo e nós gostaríamos de aproveitá-lo muito.
conforme a constituição mental, que é um fator de relevante importância, face apático, etc. No sentido oposto, se é dotado de constituição nervosa excitada, torna-se agressivo, violento, em desarmonia de atitudes, explode por nomadas, do que logo se arrepende, expondo a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energias que danificam os sensores e condutores nervosos com singulares prejuízos para a organização fisiopsíquica. Nesse período, podem-se perceber os estereótipos da obsessão, que facilmente se revelam pelas atitudes inusitadas, pelo comportamento ambivalente, equilíbrio e distonia, depressão e excitação, alienando a criatura. Aos hábitos salutares vão se sucedendo as reações intempestivas, rotuladas como exóticas, a perda dos conceitos de critério e valor, que dão lugar a estranhas, como paradoxais formas de conduta. A linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. As interferências de qualquer natureza sobre a faixa de movimentação da personalidade quase sempre produzem distúrbio por empurrar o indivíduo a procedimentos irregulares, a princípio, que depois se fixam em delineamentos neuróticos. A ação fluídica dos desencarnados, em razão da maleabilidade e da pertinácia destes, quando ignorantes, invejosos ou perversos, pela sua insistência, interfere no mecanismo do hospedeiro, complicando o quadro com a indução inteligente em telepatia prejudicial, que facilita a simbiose com o anfitrião. Nessa fase, antes que o paciente assuma a interferência de que é vítima, a terapia espírita torna-se de resultado positivo e libertador. Ideal, no entanto, é a atitude nobre diante da vida, que funciona como psicoterapia preventiva e que constitui dieta para o otimismo e a paz. Todo esse texto aqui fala da interferência, da instalação, do indivíduo entrar na possibilidade de estar num processo de obsessão simples. Mais à frente, estudando os outros fatores, esses fatores serão revistos, repetidos. Nós terminamos aqui essa primeira análise para mostrar que todos estão sujeitos a entrar na faixa da obsessão simples. E é muito simples, basta estar no mundo e aderindo às coisas do mundo. Basta estar na faixa vibratória. As adesões que você está tendo têm que ser analisadas. Eu estou aderindo a quê? O que estão pensando os meus amigos? Como é que está a onda vibratória em volta de mim? Você tem que analisar, você já tem conhecimento, e aí você então fazer a seleção e voltar a uma faixa melhor e mais equilibrada.